escolhidos por Deus, chamados com um propósito. Meus amados, qual é o propósito de você ainda estar nessa terra? Talvez você fale assim, pastor, sabe que eu não sei o que eu estou fazendo aqui? Eu me converti no Senhor Jesus, mas por que eu estou aqui ainda, né? Estou aguardando a volta do Senhor Jesus, eu estou aguardando a chegada do Senhor Jesus. Meus amados, tudo bem, nós aguardamos ansiosos a volta do Senhor Jesus para nos levar, mas não é só isso. Não é só isso que nós devemos almejar. Nós devemos almejar viver de uma forma que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida. Quando eles olharem para mim, quando eles olharem para você, eles possam observar, esse é diferente. E eu quero saber o que tem na vida dele. É assim que nós devemos viver. Tem muitos cristãos hoje no trabalho, na faculdade, ou seja lá onde for, que as pessoas nem sabem que elas são cristãs, mas um dia vai prestar conta diante do Senhor. Um dia vai prestar conta diante do Senhor. Porque eu e você temos a responsabilidade de nos identificarmos como o Senhor. Sacerdócio real, temos acesso à presença de Deus e nós temos também uma autoridade espiritual. Nós temos em nossas mãos a palavra de Deus, aquela palavra que transforma a vida, aquela palavra que tira uma pessoa do caminho para o inferno e coloca no caminho de luz, como aquele jovem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém tem a paz senão por mim. Tem muitos cristãos que não sabem nem esse versículo, meus amados. Foi lido João capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os seus não, mas a todos quantos o receberam, Deus deu poder de ser feito dele. Filho de Deus, isso quer dizer que nem todo mundo é filho de Deus. Se nós só nos tornamos filhos de Deus uma vez que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, então nós não somos filhos, não nascemos sendo filhos de Deus, nascemos sendo criatura de Deus. Uma vez que nos arrependemos e recebemos a Jesus, nós nos tornamos nação santa, separada desse sistema mundano. Devemos nos separar desse sistema mundano. Sabe aquelas piadinhas do mau gosto que a gente escuta? E muitas vezes rimos separar dessas coisas. Os lugares que frequentamos que não deveríamos frequentar, devemos parar com essas coisas. As piadas que contamos muitas vezes que não agradam ao Senhor, precisamos parar com essas coisas. Porque fazendo essas coisas, meus amados, nós não estamos nos identificando com o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que deu a vida por mim e por você. E será que é esse o nosso reconhecimento para Ele? Viver uma vida pobre, uma vida inútil, uma vida inerte, sem o desejo de servir a Ele, sem o desejo de evangelizar, sem o desejo de visitar um enfermo. Meus amados, não faz muito tempo, quando me converti em 91, quando alguém ficava doente, sabe o que acontecia? A gente se organizava para levar a refeição das pessoas, mas hoje muitas vezes as pessoas ficam enfermas e nem oração recebem. É triste ver, é triste observar o caminho que o cristianismo está tomando. Olha só, nós somos um povo adquirido, pertencemos a Cristo e não ao pecado. Nós pertencemos a Cristo e não ao pecado. Nós somos filhos de Deus e não mais filhos do diabo, conforme João 44 diz.
cristão realmente perde a sua identidade quando ele esquece quem ele é. E é fácil para esquecer quem é. Quando para de viver o cristianismo, ele acaba esquecendo quem ele é realmente e qual é a sua responsabilidade. É interessante que Israel no deserto, ele murmurou porque esqueceu da promessa. Não é? Israel murmurou. Está lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 12. E diz assim: não é isso o que te diz, não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para servirmos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Tem muitos cristãos que, quando realmente a turbulência chega na vida, a primeira coisa que faz é sumir da igreja, é sumir da presença do Senhor. Eu fico imaginando aquele povo com o exército atrás e o mar na frente, a angústia. Mas, irmãos, e a promessa? Eles ficaram daquela forma porque esqueceram a promessa. Para quem me conhece, sabe que eu perdi minha esposa faz pouco tempo. Não está fácil. Não está fácil. Eu garanto para vocês que não está fácil. Mas sabe o que me conforta? É porque eu lembro da promessa que Jesus me fez. Amém? Eu creio na promessa de que um dia eu verei novamente a minha esposa. E essa promessa, essa lembrança, me faz continuar vivendo, me faz continuar servindo ao Senhor. Recebi muitos e-mails dizendo: pastor Celso, agora que a dona Angela foi para casa, o senhor vai continuar pregando a palavra de Deus? Eu disse: meus amados, o chamado de Deus para mim não estava condicionado a minha esposa estar junto lá. Enquanto Deus me der força, eu estarei pregando a palavra dele, se Ele permitir. Então, meus amados, nós devemos tomar cuidado para que, quando as tempestades chegarem em nossa vida, nós não percamos a nossa identidade. Mas o cristão perde a identidade espiritual quando tenta agradar ao mundo. Quando ele tenta agradar ao mundo. E hoje em dia está cheio de cristãos querendo agradar ao mundo. Se o chefe pega alguma coisa que não é muito certa, o que ele faz? Você sabe o que ele faz. Se ele escuta uma piada que não deveria estar escutando, para não magoar, ele dá uma risada dele. Não é assim? Acontece com vocês? O ambiente. Pastor, mas eu tenho que estar no meio do povo. Sim. Tem que estar. Jesus andava no meio dos pecadores, não andava? Mas ele participava da roda dos escarnecedores. Eu não estou dizendo que você não deve ir numa reunião incrédula. Eu não estou dizendo isso, pelo contrário, eu digo vá. Porque é lá que você tem o serviço, lá que você tem que pregar o evangelho. Perguntaram para mim um dia se o padre convidar você para ir na igreja católica para pregar, você vai, eu falei, mas demorou. Meus amados, a Bíblia diz que quando tiver pecado, mas não, cara. Por quê? Porque ele acabei de dizer, quando nós temos essa autoridade da palavra de Deus. Mas o cristão perde a identidade espiritual quando ele tenta agradar ao mundo. E quando o cristão tenta agradar ao mundo, acabou com ele. Acabou a autoridade dele. Eu, por muitos anos, quando eu era solteiro, eu tomava bebida alcoólica, meus pais. Um senhor já de 70 e poucos anos, chamado João Moisés. Eu me converti, fui para o seminário, voltei. E quando estava no seminário, eu fiquei sabendo que João Moisés estava muito mal de saúde, estava para morrer. E eu comecei a orar: Senhor, não deixa o João Moisés morrer enquanto eu não chegar lá e pregar o evangelho para ele.
chega aqui, seu filho. Eu cheguei, conversei um pouco com ele, comecei a pegar para ele e ele começou a chorar. Daí ele falou assim, sozinho, eu já sou convertido desde jovem. Eu falei, João, mas por que o senhor nunca pregou o evangelho para mim? Ele falou assim, porque eu bebia pinga com você, nunca ia pregar por Deus para você. Ele perdeu a autoridade, ele perdeu a identificação com Cristo. Irmãos, é isso que acontece com cada um de nós, se nós perdemos essa identidade com o Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz uma orientação muito importante para todos nós. E não vos conformeis com este século. Não fique de conformidade com esse século. Não tente agradar. Temos que ser agradáveis para com as pessoas. Temos que ser gentis com as pessoas. Mas não fazer parte do pecado deles. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar a mente. Mudar aquilo que nós pensamos. Meus amados, o cristão hoje, ele pensa simplesmente nele. E eu tenho a minha teoria. Isso é minha teoria. Não tem nada a ver com a Bíblia. É minha teoria. Sabe por que o cristão ele só pensa nele? Porque ele ainda não entendeu o que é inferno. Ele não se compadece com as pessoas que estão no mundo, porque ele ainda não entendeu o que é inferno. Porque se realmente entendesse o que é inferno, meus irmãos, a gente não ficava sentado no sofá nem um minuto. Nós saímos todos os dias pregando o evangelho do reino para que as pessoas não vão para lá. Para quantas pessoas você pregou essa semana que passou? 5? 10? 2? Uma? Ou nenhuma? Qual é a compaixão que nós estamos tendo? Com quem nós estamos nos identificando quando nós não fazemos aquilo que Jesus manda que nós façamos? Com quem nós estamos nos identificando? O cristão perde a identidade espiritual quando ele negligencia a vida espiritual. Quando ele começa a brincar com o pecado, é um risco muito grande. Brincar com o pecado. Quem aqui conhece a serrinha de Lidipiá por aí? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu e o pastor Alexandre vamos descer para Registro. Eu sou um excelente motorista. Pode confiar. Aquelas curvas lá, eu vou fazer tudo a 90 por hora. Tiro o bilhete lá. E o pastor Alexandre não é muito bom motorista, não. Ele vai fazer as curvas ali para 30, 40. Quem gostava de ir comigo? Poxa, você gosta da aventura, né? Mas esse aventura muitas vezes se dá mal. Eu preferia ir com ele. Mais seguro. É mais seguro. E meus irmãos, muitas vezes nós colocamos isso na nossa vida espiritual. Gostamos de viver perigosamente. Sabe como estadinho aqui é? Você já percebeu que hoje existe uma frase que nada a ver? Observa. Você fala, não, cuidado com isso. Não, isso nada a ver. Não, cuidado com isso. Nada a ver. Sansão brincou assim, né? Sansão ficou brincando, né? Não, se fizer isso, eu perco a minha coisa.
nós andando, falando, conversando, incentivando, de versículo, e nada, o homem mudou lá para a cidade de Pereira, lá perto do Capulú, e nós encontramos com ele. Ele falou, pois é, pastor, parece não. Daí nós ficamos curiosos, para saber qual é o versículo que tocou no coração dele, para falar. Ele disse assim, aquele versículo, o pastor diz assim, vai ter uma formiguinha, seu preguiçoso. Ele tinha preguiça de tentar. Talvez você tenha um pecadinho de estimação aí na sua vida. E pecado de estimação é complicado, porque você cuida bem dele, né? Nós temos 4 gatinhos. E olha, dá trabalho para cuidar. Porque é lugar de estimação. Você cuida com a sua vida. Mas tem muitas pessoas que cuidam do pecado. Como se fosse um pecado de estimação. Já aprendeu a tolerar aquele pecado. Meus amados, eu quero dizer para vocês o seguinte: muitas vezes Deus olha para a nossa vida e vê como é que nós estamos vivendo, e Ele não se agrada nem um pouquinho da forma com que Ele vê o nosso viver aqui. Mas Ele toca no nosso coração e Ele nos chama de volta. Deus sempre chama o seu filho de volta. E nós vemos isso na parábola do filho pródigo, não é? Chegou um momento na vida dele que ele disse: vou voltar para o meu pai. Essa não é a vida. Não é essa a vida também. Vou voltar para o meu pai. E ele volta, e o pai recebe de braços abertos, e ele dá roupa, dá um anel, e novamente restaura a identidade daquele jovem. Talvez você está vivendo hoje de uma forma que não agrada a Deus. E talvez nem seja pecado. Talvez simplesmente você está indo conforme a onda, esperando a volta do Senhor, para a hora que a trombeta tocar, você ir embora. Aí você vai chegar lá. O que você tem que fazer lá? Como você viveu lá? Vai para o céu, vai, é bem, porque Jesus salva. Nós vemos que o filho pródigo, o pai devolveu a melhor roupa como símbolo de identificação restaurada. Mas, como o cristão pode ser restaurado? Como ele pode ser restaurado? Amados, restauração envolve voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Como que foi na primeira semana que você se converteu ao Senhor Jesus? Aquela semana que você entendeu que você estava perdida, caminhando para um fogo eterno, e alguém pregou o Evangelho para você, e você se converteu ao Senhor Jesus Cristo, e agora você tem aquela esperança maravilhosa de que um dia estará na presença de Deus. Você lembra daquela semana, daquele mês, daquele ano? Precisamos voltar lá. O primeiro amor. O problema é que quando nós nos convertemos, vamos vivendo muitas coisas, realmente vai chamando a nossa atenção, tomando o nosso coração, tomando a nossa mente, e quando menos esperamos, não lembramos mais quem somos e por que estamos aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 diz assim:
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus é tão maravilhoso que Ele não quer que nós andemos errantes, mas quando Ele nos vê errantes, Ele nos chama de volta e nos dá a direção do que precisamos fazer para que essa restauração de identidade seja concluída. Lembrar da posição espiritual que nós estamos a praticar a comunhão diária com a palavra de Deus, oração e santificação. Irmãos, é triste. É triste muitas vezes aconselhando um cristão e a gente pergunta, como o pastor já me pergunta, irmão, você tem dedicado tempo de oração? Pastor, eu não tenho tempo, a Bíblia está corrida. Irmão, você tem lido a Bíblia? Pastor, eu não tenho tempo, a Bíblia está corrida. Irmão, você tem tempo para Deus? Pastor, meus amados, se tirar Jesus da nossa vida, o que sobra para nós? O que sobra de nós? Nada. Nada. E por que nós insistimos em viver sem Ele, sem a ação dele na nossa vida? Precisamos romper com o que rouba a nossa identidade. Romper, deixar, se afastar. Algumas pessoas perguntam, pastor Celso, como o senhor deixou o alcoolismo quando o senhor se converteu? Eu tive que mudar o caminho que eu ia para casa, eu tive que mudar minhas companhias, eu tive que romper com o ambiente, e eu tive que romper, inclusive, com a minha própria família. Assumir uma postura de luz e sal. Tem muitos cristãos hoje que o sal se tornou discípulo, né? Não presta para mais nada. Porque, irmão Luciano, o sal que não salga serve para alguma coisa? E uma lâmpada queimada serve para alguma coisa? No sítio, eu era moleque, e eles faziam muito baile em época de colheita. E lá tinha aquele lampião de querosene e depois saía uma cúpula assim, que era para dar mais claridade. Esse era o salão mais sofisticado. O menos sofisticado era um bambu grosso assim, que eles faziam um fundo em cada bomba, enchia de querosene e cortava um pavio. E o povo dançava a noite inteira. No dia seguinte, na vida do povo parecia chaminé, estava fumaça. Mas aquela cúpula de vidro chegava ali para as 4 horas da manhã, já não guardava mais nada, porque enchia de sujeira. Não guardava mais nada. A chama estava lá dentro, mas não guardava mais nada, porque aquele carvão, a fumaça, sujava totalmente. E muitas vezes, irmãos, eu e você, precisamos tirar aquela cúpula e dar uma limpada para voltar a iluminar. O pecado na nossa vida impede que nós sejamos luz. E também o pecado impede que nós sejamos o sal. E a nossa identidade
Salve.